Como sempre nós temos falado, né? Nós temos ainda na era da pandemia, né? Nós estamos ainda, então todos os cuidados ainda precisam ser mantidos, né? O uso de máscara, o álcool, distanciamento, né? Evitar contato físico. Para nós podermos iniciar os trabalhos dessa noite, nós vamos convidar a nossa companheira Cláudia para fazer uma prece para harmonizar o ambiente. Boa noite. Vamos para essa prece de hoje. Eu gostaria que nós, pelo que estamos vivendo na atualidade, além da pandemia, pelo que passa a humanidade hoje, que nós pudéssemos hoje, juntamente com a espiritualidade maior, com os irmãos de luz, com os espíritos bons, com todos aqueles que desejam o bem do planeta, do universo, enfim, o bem. Que nós nos uníssemos numa só oração. Aquela oração que Jesus nos ensinou para conversarmos com Deus. Quando estivéssemos com o coração aflito, quando estivéssemos desalentados e quando estivéssemos também agradecidos e em paz. E vamos pedir a paz para todo mundo. Então eu gostaria que vocês se juntassem a mim na oração do Pai Nosso e que depois rezássemos também uma Ave Maria, para que Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe, cubra a humanidade com o seu manto protetor, para que os corações se voltem mais para o amor, para a benevolência, a caridade. Então vamos juntos, meus irmãos, rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. O assunto de hoje é relativo ao 12º capítulo, cujo título é Padrão, e que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Só lembrando, gente, a todos, que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras, diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje que nós vamos estar fazendo aqui no núcleo, tá bom? E para falar sobre o tema padrão, que nós acabamos de ler, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita e também um incansável trabalhador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Alegria nossa de estarmos aqui no Núcleo Espírita, procurando aprender um pouco, através dos estudos que a doutrina espírita nos proporciona, nos oferece, os ensinamentos evangélicos,
discorrendo, os espíritos amigos, discorrendo sobre várias passagens, ou todas as passagens do Evangelho, para que nós possamos compreender melhor a mensagem do Cristo. É importante que todos fiquem bem à vontade para que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso estudo, e se alguém sentir necessidade de fazer alguma pergunta ou de fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Nós estamos abertos a dialogar, conversar, porque estamos todos aprendendo, estamos todos aqui como alunos e aprendendo com a doutrina. Esta mensagem, o Emmanuel, ele tem como base de estruturação da mensagem, para a estruturação da mensagem, essa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, em versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O Emmanuel, ele discorre sobre esta mensagem, mas eu gostaria que nós pudéssemos pontuar algumas questões também, para que nós vamos aproveitando todas as falas, os esclarecimentos que Emmanuel passa para nós. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculo de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não representa óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Nesses 3 primeiros parágrafos, ele fala para nós que fazer esse papel de pregador espírita, de pastor ou sacerdote, ou alguém que passa a mensagem, é comum, é um trabalho comum. E podemos considerá-lo como um trabalho acessível a qualquer pessoa que queira desenvolver esse trabalho. Por isso que muitas vezes nós falamos com os irmãos espíritas para que possam prepararem-se, fazerem os seus estudos, se adequarem para vir aqui na frente falar. Porque todos nós podemos, todos nós devemos, e estejam certos que vir aqui e representar a doutrina, o Evangelho, falar sobre a doutrina, sobre o Evangelho, requer de cada um de nós que aqui viemos um estudo especial, específico sobre o tema, uma reflexão mais profunda sobre o tema. E isso faz com que nós vamos aprendendo um pouco mais, vamos crescendo com o nosso dever de estudar para representar, para falar. Então, é algo que está aberto, é algo que todos nós podemos exercer esta tarefa. E ela é nobre, ela é benéfica para nós. Isso faz com que nós nos transformemos, porque nós começamos a sentir o peso da responsabilidade de aqui estarmos na frente falando sobre algo que nós precisamos conhecer um pouco melhor, talvez nem tanto como precisaríamos, mas um pouco melhor,
e, principalmente, termos consciência daquilo que estamos estudando na aplicação destes preceitos, destes conceitos, destas orientações que nos passa a doutrina na nossa própria vida. No quarto parágrafo, ele traz para nós: receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Nesse quarto parágrafo, é uma mensagem muito direcionada a nós, médiuns. Ela é muito específica, porque quando ele fala receber mensagem do além, médium. Mas quem é o médium? Todos nós, segundo o Chico Xavier, segundo os espíritos, todos nós somos médiuns. De alguma forma, nós trazemos um potencial mediúnico para exercermos a comunicação entre os dois mundos. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas todos nós somos médiuns. Mas aqueles especificamente que se coloca à disposição da espiritualidade para transmitir o recado, para transmitir a carta, para trazer a carta de esclarecimento, a mensagem, esta fala do Emmanuel aqui, ela nos chama a atenção, que nós, de uma forma muito simplista, podemos dizer que somos apenas um mensageiro, um carteiro que leva a carta ao seu endereço, leva a carta àquele de destino. E isso nos chama a reflexão, porque nós precisamos pensar muito nisto, na responsabilidade de nos tornarmos um carteiro fiel, que vamos levar a carta que recebemos, e vamos levar a carta com a sua fidelidade, com a qual recebemos, o compromisso que assumimos com aqueles que desejam transmitir a carta, desejam transmitir a mensagem. Então, muitas vezes, a maioria dos médiuns se coloca apenas como um carteiro, apenas para levar a mensagem. E a partir de então, ele não se sente mais na obrigação com relação àquela carta, àquela mensagem que ele transmitiu. Muitos agem desta forma. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Aconselhar os que sofrem, pois não? Aconselhar os que sofrem, análise, é isso aí. Aconselhar os que sofrem são atitudes, ações que muitas vezes nós observamos na pessoa do nosso lado, que nem religioso não é espírita, não é evangélico, não é católico, não é religioso. E ele desenvolve esta tarefa, porque isso faz parte do ser humano que vive em sociedade. Ele passa para as pessoas as suas experiências. Ele já viveu um pouco mais. Ele tem alguma compreensão de vida, de experiências de vida, e muitas vezes ele se sente na obrigação de passar para aquelas pessoas que estão próximas a ele um conselho, um aconselhamento, sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer conotação espírita ou espiritualista, sem a preocupação, pode até ter algum conteúdo espiritual, mas
sem este objetivo, porque ele não é religioso, ele não é espírita, ele não é evangélico, então ele não tem essa preocupação, mas ele passa a mensagem do seu entendimento da vida, do seu entendimento sobre aquelas questões que ele está vendo ou vivendo junto aos seus irmãos. E aí o Emmanuel continua, e a partir de agora é como se ele falasse: mas é preciso unir almas ao Senhor, porém é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Apóstolo aqui, ele quer dizer do representante de quem o enviou, de uma pessoa investida de autoridade para falar em nome do representante que o enviou. Então, por isso eu disse que a partir deste momento da mensagem, vamos aprofundar o nosso entendimento, porque não é só palavras, não é só transmitir o recado, não é só vir aqui à frente e ler a mensagem ou transmitir o meu entendimento da mensagem. Eu preciso incorporar na mensagem algo mais, para que eu possa fazer como Barnabé, para que eu possa realmente tocar o coração das pessoas com a mensagem. Mas a mensagem é a mesma que eu vou transmitir, eu não posso deturpar a mensagem. Sim, mas aquele que transmite a mensagem com estas qualidades do Barnabé aqui, este Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Nós vimos lá na mensagem do Atos dos Apóstolos. Ele é munido de fé, ele tem um padrão de qualidade. Não é uma padronização, porque muitas vezes nós confundimos. Nós queremos fazer uma padronização quando estamos aqui para falar com as pessoas, padronizar a mensagem. Falta de criatividade. Muitas vezes eu faço até questão de copiar a mensagem de alguém que eu ouvi e transmiti-la da mesma forma. Isso é padronização. A mensagem, ela precisa sair do meu sentimento. Ela precisa expressar sentimento, vibrações de fé, de confiança, de segurança. Muitas vezes nós percebemos que muitos irmãos não conseguem transmitir esta segurança nas suas palavras, na sua expressão da mensagem, porque ainda não tem esta firmeza da fé na sua intimidade. A firmeza da fé precisa ser na intimidade da compreensão da proposta do Cristo, do Evangelho. E eu só vou adquirir esta firmeza da fé quando eu compreender algumas questões que a doutrina espírita nos passa com muita propriedade, que somos espíritos milenares, que somos espíritos imortais, que somos espíritos que trazemos conosco experiências inúmeras, que somos espíritos que precisamos vivenciar no corpo físico o resultado destas experiências que eu trago comigo. E aí eu confio nas leis do nosso Senhor,
nas leis do nosso Pai eterno, que tudo o que me acontece, acontece segundo estas mesmas leis. E aí eu sou feliz. E aí eu acredito. Eu acredito na felicidade. Eu acredito nas verdades que são colocadas pelo Evangelho e pela doutrina espírita. E eu consigo expressar isso na minha maneira de ser. E isso faz com que eu tenha segurança perante a vida. E os embates, e os tropeços que eu tenho no meu caminhar, na vida, e eu sei que tudo isso faz parte do meu processo evolutivo. Eu sei que tudo isso faz parte da minha condição de espírito necessitado de reajustamento. A vontade, muitas vezes nós temos uma grande vontade de servir na casa espírita, na igreja, na nossa religião, de servir o Evangelho, de servir ao cristianismo. Mas a vontade só não basta, é o primeiro passo, é importante sim, mas a vontade só não basta, é preciso esse algo mais. É preciso que nós possamos mobilizar recursos íntimos para que nós possamos falar o que convém à sã doutrina. Se eu não falo o que convém à sã doutrina, eu estou falando algo que eu imagino, algo que eu penso que possa ser legal, mas não é o que se propõe a doutrina, o que se propõe o Evangelho, o cristianismo. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem. Veja, era homem de bem. A grande maioria da humanidade somos todos homens de bem. Pode ter certeza. Na atualidade do nosso planeta, a grande maioria somos homens de bem. Cheio do Espírito Santo. Aí, muitas vezes falta. São poucos aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Como vamos entender este cheio do Espírito Santo? É cheios desta consciência espiritual, que nos dá esta segurança que falamos, que não precisamos de subterfúgios, não precisamos de buscar compensações para as dificuldades, para os sofrimentos, para a angústia que muitas vezes vivemos. Não precisamos, porque tudo está dentro de um planejamento estabelecido para a minha encarnação presente, que foi estabelecido com a minha aquiescência. Eu participei deste planejamento. Então eu não preciso de buscar compensações. Só buscamos compensações quando não estamos aceitando o que a vida nos oferece. Aí, algumas pessoas falam assim, mas então nós temos que ser masoquistas e aceitar tudo o que chega para nós? Não. Tem uma mensagem do Evangelho que fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A única forma de superarmos as dificuldades não é com compensações, é com transformações. É a transformação que me tira daquele nível, daquela sintonia do sofrimento e da dor. É a evolução, é a transformação, é a compreensão. A compensação, ela é passageira, ela é momentânea. Ela me compensa nestes momentos e depois passa. Não é duradoura. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos.
Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Estas duas colocações, homem de bem. Para sermos homens de bem, o Livro dos Espíritos nos esclarece muito. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, capítulo 17, trata bem desta questão da evolução do homem no mundo, do homem de bem. Então, vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos buscar na doutrina espírita a compreensão da mensagem cristã, para que nós possamos introjetar o teor espiritual da mensagem na nossa vida, na nossa maneira de ser, no nosso desenvolvimento, na nossa compreensão. Tem uma outra mensagem do Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala assim: se as cartas mandam uma mensagem, os embaixadores precisam ir e executar o que se propõe na mensagem. Perceberam? Eu fiz questão de pesquisar alguma coisa mais com o próprio Emmanuel, para que nós possamos entender aquela mensagem que eu disse que é direcionada a nós espíritas, que é direcionada aos médiuns. Se as cartas que nós levamos mandam uma mensagem, os embaixadores do Cristo, aquele que leva a mensagem, precisam ir e executar o que se propõe na mensagem. Não podemos ser apenas aquele que leva a mensagem. O médium que apenas traz a mensagem, fala a mensagem para vocês. Eu fico preocupado quando muitos de nós, às vezes, estamos falando ou estamos transmitindo a mensagem e falamos assim: eu estou trazendo a mensagem para vocês. É como se eu estivesse me excluindo da mensagem. E em momento algum, eu, José Eustáquio, me coloco na condição de me excluir da mensagem que eu recebo, que eu leio, porque ela é especialmente para mim, para que eu possa me transformar, para que eu possa refletir sobre a mensagem, para que eu possa compreender a mensagem que a espiritualidade está nos oferecendo, e assim eu possa desenvolver a transformação que ela propõe, primeiramente em mim. Porque quando eu faço isso, eu transmito segurança àquelas pessoas que me ouvem, porque eles percebem que eu estou aplicando a mensagem em mim. Mas então eu tenho que ser perfeito, como diz o Evangelho, como diz a mensagem espírita. Eu tenho que ser perfeito para vir aqui falar, para trabalhar na doutrina espírita? Não. Mas eu tenho que ser aquele que aplica a mensagem primeiramente em si mesmo e que se esforça para domar as suas más tendências, como nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Eu preciso me esforçar ao máximo para domar as minhas más tendências, que são muitas. Se eu não me esforço, eu estou me excluindo da mensagem. Eu estou me isentando de aplicá-la em mim mesmo. E isso não dá segurança. Então, quando as pessoas percebem o meu esforço para domar as minhas más tendências, muitos, às vezes, olha e fala assim: poxa, coitado, ele peleja, mas continua com todas as suas imperfeições. Mas eu tenho consciência de que eu estou me esforçando. Isso vale. A intenção é fundamental, é importante. A espiritualidade percebe
este esforço de cada um de nós. O Emmanuel tem um outro livro dele que chama Palavras de Vida Eterna. Ele fala assim: cabe ao embaixador agir nos padrões de Jesus. Ou seja, observar, ouvir e agir com acerto, visto que recebemos preparação para agirmos como tal. Está no Palavras de Vida Eterna, lição 161. Recebemos preparação para agirmos como tal. Podemos ter a certeza, com a doutrina espírita, que nos dá essa certeza, que quando preparamos a nossa reencarnação, consta na nossa reencarnação a nossa atuação religiosa, espírita, principalmente espírita. A espiritualidade prepara, segundo o André Luiz, a espiritualidade prepara inúmeros médiuns, pregadores, trabalhadores da doutrina espírita. Mas, segundo ele, muitos chegam aqui e se perdem pela vaidade, pelo egoísmo, por esta falta de um padrão de qualidade que devemos imprimir em nós mesmos. Esse padrão de qualidade devemos colocar na nossa maneira de desenvolver os nossos trabalhos. Esse padrão é um padrão de transformação de mim mesmo, para que eu possa estar cada vez servindo melhor, para que eu possa cada vez servir mais, para que eu possa cada vez sintonizar com a espiritualidade superior e captar a mensagem em sua pureza, com fidelidade, e transmiti-la a todos aqueles que quiserem ouvir. Ainda no outro livro, Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem lá que eu gosto muito desta mensagem, porque ela me fala muito fortemente, e também eu vejo que ela deveria ser de conhecimento de toda a humanidade. Aliás, todas as mensagens. Mas esta, para aqueles que se colocam como orientadores do mundo, é o título da mensagem. Orientadores do mundo. Por que eu digo que ela me toca, que todos nós deveríamos? Porque muitos de nós nos colocamos como orientadores do mundo. Muitos de nós falamos, procurando orientar, queremos falar, e com a maior boa vontade nos colocamos como orientadores do mundo. Mas, sempre tem um mas, né? Mas nós precisamos nos preparar adequadamente para realmente exercermos a função de orientadores do mundo. É incompreensível orientadores do mundo, pregadores, exigindo provas da própria existência, da existência da alma. É como se a pessoa pedisse prova da sua própria existência, de si mesmo. Será que eu existo? Muitas vezes, na própria doutrina espírita, no meio espírita, muitos companheiros ficam a todo momento pedindo provas aos espíritos amigos que possam mandar uma mensagem para provar a estas pessoas que eles existem, que a mensagem é verdadeira, que eu devo acreditar neles, na mensagem que está sendo transmitida. Exigem provas. A espiritualidade não se preocupa
Mas nós, com a nossa consciência, deveríamos repensar. Para quê? O importante é o teor, a qualidade, o conteúdo. Se o conteúdo, ele é bom, pode ter certeza, a fonte é boa e é verdadeira. Como fortalecer a esperança daqueles que nos ouvem, se falta em nós a convicção do que expressamos? É muito, muito forte esta colocação. Porque quantas vezes nós observamos companheiros que estão passando por alguma dificuldade, quantas vezes dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldades diversas que atravessam o nosso caminho, e a pessoa entra em pânico, sofre atrozmente e começa a pesquisar alguém que possa resolver para ela a sua dor, o seu problema. Qual centro espírita que está promovendo a cura? Qual centro espírita que está trazendo mensagens que me esclareça quanto a isto, ou aquilo que eu estou passando? Qual médium pode atender às minhas necessidades neste momento? Eu preciso de orientação. E aí nós observamos que são companheiros, militantes, trabalhadores da doutrina espírita. Mas falta fé. Falta essa convicção de Barnabé. Para que possamos estar convictos, como eu disse no início, que todos os reveses que eu vivo fazem parte do meu projeto de vida, diante das minhas necessidades, no meu processo evolutivo. Certamente, a missão de tais homens ocos, vazios, está destinada ao fracasso. Certamente a missão destes orientadores do mundo, porque muitos somos orientadores do mundo, aquele que vem, que fala, aquele que orienta, que não é religioso, mas como eu disse, tem experiências e orienta, o professor, o pesquisador, o profissional, o médico, o profissional da saúde em qualquer área, o cientista em qualquer área, o físico, o engenheiro. Somos todos orientadores do mundo, porque trazemos recursos que vai orientar a humanidade no seu processo evolutivo. Mas, se nós não temos esta convicção do que estamos trazendo, do que estamos oferecendo, podemos dizer que somos homens ocos, vazios. Daí a mensagem lá em Atos, que é fundamental não esquecermos jamais. Não podemos olvidarmos esta lição, como diz o Emmanuel. Ela é fundamental para todos nós que nos colocamos como embaixadores do Cristo, como trabalhadores da seara espírita, como trabalhadores da igreja evangélica, como trabalhadores da igreja, qualquer que seja ela. É importante que nós tenhamos esta convicção, esta compreensão. Porque se não tivermos esta compreensão de que somos espíritos milenares, imortais,
tudo que nós falarmos cairá por terra. Não tem embasamento. A reencarnação, a vida do espírito, a continuidade da vida espiritual, é que dá embasamento a toda a mensagem do Evangelho do Cristo. Nos dá convicção, nos dá segurança, nos dá fé, nos dá a certeza de que o Cristo é a luz do mundo. Alguma pergunta? Vamos encerrar agradecendo a oportunidade de trabalharmos em nome da doutrina, de falarmos em nome do Evangelho e de aprendermos principalmente com a doutrina e com o Evangelho. Muito obrigado a todos.